E aí, galera, tudo bem? Aqui é Marcos Botelho. Tô testando esse novo formato. Talvez uma vez por semana eu quero bater um papo com você de algum vídeo, algum assunto semanal, um papo teológico, um papo sincero. Se você gostar desse formato, escreve aqui embaixo o que você tá achando. Se você quer bater esse papo comigo, eu vou ler todos os comentários e a gente vai crescer junto. Outra coisa, o YouTube falou que 66% das pessoas que veem meu vídeo não assinam o meu canal. Então eu queria pedir para você assinar o canal e apertar o sininho, que eu estou no meio de uma série que ajuda você a interpretar melhor a palavra de Deus. Então aperta o sino que ele vai notificar você na hora certa. Você que me segue deve conhecer um pouco da minha história. Eu sou filho de missionários, cresci numa missão chamada Jovens da Verdade. Desde criança eu aprendi a servir a Deus em missões e me tornei um missionário muito cedo, logo após o meu colegial. Desde muito novo eu aprendi sobre um congresso de missões que aconteceu em 74, chamado Lausanne, aonde se juntou missionários do mundo todo e rediscutiram como seria missões em países de terceiro mundo, como falar de Jesus não só como cruzadas, que eram muito comum, como a do Billy Graham, mas também de forma mais holística ou integral, de forma com que a pessoa vai lá, faz o querigma, mas também ajuda de forma física, não só tirar o inferno do homem, mas tirar o homem do inferno. Aquilo me encantou de forma única, porque para mim o reino de Deus é isso. Não existe essa dicotomia entre querigma e agir fazendo o bem. Essa semana, o Roda Viva entrevistou o Emicida, um rapper que eu gosto bastante. E tem um trechinho, quando perguntaram sobre ele, sobre a visão progressista, e ele começou a falar sobre os erros do movimento progressista, o movimento de esquerda. Colocaram ele num grupo de WhatsApp, começaram a conversar de cima para baixo, como se o pobre fosse alguém menor. Dá uma olhada nesse vídeo e depois eu quero conversar um pouco sobre missão integral com você, algumas coisas que me veio à cabeça. Mas olha que coisa louca, quando eu entrei nesse grupo aí eu tava vendo as mensagens. Tem um tom condescendente muito perigoso dessas pessoas que se nomeia progressista, que é: eu vou falar com a minha empregada, eu vou falar com o porteiro do meu prédio, os evangélicos, eles não conseguem raciocinar. Tipo assim, mano, a distância que essas pessoas estavam do povo na rua é muito perigosa. E naquele ambiente de discurso progressista, ninguém dava essa dibicada que puxava eles pro chão, mano. Então eu falei assim, rapaziada, primeiro barato, a igreja é um bagulho que salva a vida pra caramba em volta da vida das pessoas de quebrada. Não dá pra você entrar de sola desse jeito e achando que todo irmão que tá com a Bíblia é embaixo do braço, tá ligado? Que conseguiu sair da droga, sair da cadeia, largar o crime, arrumar uma esposa, arrumar o dente, parar de bater na mulher, etc, etc, etc. Todas essas coisas, não dá pra colocar todas essas pessoas como se elas fossem só o Edir Macedo ou o Silas Malafaia, entendeu? Essa reflexão descuidada é o que... Fala aí, meu mano. Eu achei tão legal essa crítica. Muitos falam que eu sou progressista, mas quem é progressista, quem é de esquerda, fala que eu não sou, e eu realmente não me considero de esquerda, eu me considero ali no centro. Mas também tanto faz se você acha que eu sou de esquerda, se você acha que eu sou de centro. O que vale é a nossa consciência na palavra de Deus e em Jesus. Mas uma coisa que eu sempre me identifiquei foi com a missão integral dos missionários. Ao longo dos últimos anos, especificamente ao longo dos últimos 10 anos, a missão integral foi muito criticada por se envolver com os progressistas. Alguns líderes se envolveu com o PT, se envolveu com o PSOL e com outros, e foi taxada como a teologia da libertação dos protestantes, né? A teologia da libertação é católica. Apesar que quando você estuda a teologia de forma profunda, você vê tantas diferenças sobre a teologia da libertação, tantas que nem é a função desse vídeo, eu nem quero entrar aqui. Vocês podem depois conversar nos comentários. Mas quando eu ouvi o Emicida fazer essa crítica, me veio 3 autocríticas quanto ao movimento da missão integral e eu queria compartilhar com vocês esses 3 pontos de autocrítica para a gente conversar aqui e vocês de repente no comentário
falar o que pensam, se tem mais, se tem menos, se achou injusto. Um dos erros da missão integral, que esse vídeo também revela que é um dos erros da turma da esquerda, é falar sobre o pobre e não com o pobre. Então, várias vezes a gente gastou muito tempo falando sobre o pobre, né? Eu não lembro quem falava disso, mas eles falavam assim que a teologia da libertação católica escolheu os pobres e os pobres escolheram a teologia da prosperidade. E, na verdade, foi isso que aconteceu também com a missão integral. A missão integral começou a falar dos pobres, mas assim como o Emicida acusou o pessoal mais de esquerda elitizado a falar com uma certa arrogância daqui de cima dos evangélicos ou dos funcionários da sua casa e tudo mais, começamos a fazer missão integral não no campo missionário, como sempre foi em 74, mas de gabinete, de uma altura, de um lado intelectual. Missão integral nunca foi uma teologia, não existe a teologia da missão integral. Existe a hermenêutica integral de uma teologia reformada, isso sim existe, ou de uma teologia evangelical, mas não existe teologia da missão integral. Um segundo pensamento que me fez fazer uma autocrítica da missão integral nos últimos 10 anos é que muitos de nós começou a pensar que só tem um pensamento teológico integral quem equivale a um pensamento político progressista. Sendo que isso é um anacronismo, né? O pensamento entre direita e esquerda tem no máximo 200 anos e o reino de Deus é revelado na Bíblia toda. Então só tem um pensamento integral do reino quem é nascido do alto, não tem nada a ver com a opinião política. Pode o cara ser da missão integral ser de direita e uma missão integral ser de esquerda. Aliás, a gente entendeu que essa dicotomia existe entre política e teologia. E uma terceira crítica que eu também comecei a pensar ao ouvir o Emicida é como a gente gosta de colocar todos que pensam diferente numa mesma caixinha. Então, quem não defendia a missão integral, a turma falava que era ou da teologia da prosperidade, essa teologia neopentecostal, ou era uma teologia de gabinete reformado. E eu, como sou pastor presbiteriano, eu sempre fiquei no meio dessas duas lutas, né? Porque eu cresci entre missionários da missão integral e pastores da presbiteriana. Eu sou os dois. Então é interessante que para mim sempre foi algo que deu para conversar, mas nos últimos anos começou um atacando o outro. Acredito que a gente amadureceu muito. Ainda tem muito a amadurecer, eu vejo pelos comentários no Instagram, as pessoas querem falar, demonizar o pensamento de esquerda ou demonizar o pensamento de direita. E isso não tem nada a ver. Você pode muito bem ler a palavra de Deus e ter uma opinião política. Eu, ao ler a palavra de Deus e ao ver o reino de Jesus, não vejo nenhuma dicotomia entre falar sobre o evangelho, o querigma, e agir socialmente, resgatar a dignidade humana, trazer a cura como Jesus fazia, trazer o sinal do reino. Então a gente não salva só almas, porque alma sem corpo é fantasma e corpo sem alma é defunto. A gente vive um evangelho de forma integral, não dividida. Por isso que quando eu falo que é bom se repensar sobre um evangelho holístico, integral ou integralidade, não importa a palavra que você vai olhar, importa a hermenêutica que você tem. Eu ainda acredito que a melhor interpretação bíblica é de uma hermenêutica da missão integral, uma hermenêutica feita no campo missionário, à luz dos reformados. E você? O que você tem acreditado e o que você tem aprendido nos últimos tempos?